Olá, seja muito bem-vindo ao Conteúdos Inteligentes. Eu me chamo Johnny Batista, o podcast que nos leva a uma viagem ao infinito eterno, em busca de compreender os mistérios da Bíblia Sagrada. Venha comigo, em nosso 11º episódio abordaremos o tema Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Êxodo capítulo 28, versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de seios. Santidade ao Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Êxodo é o livro da libertação e Levítico é o livro da santidade. Do princípio ao fim, a palavra santo se destaca, por isso que Levítico capítulo 19, versículo 2, é o verso-chave do livro. A santidade sempre foi uma exigência da parte de Deus para todo aquele que se aproximava dele. O princípio de santidade. Deus é santo. Santidade é, pois, um dos atributos do Todo-Poderoso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que fosse santo como ele é. Justamente o que separava o homem de Deus é o estado pecaminoso, isto é, a falta de santidade. O Senhor ama o pecador, mas não tolera o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Ele exige que seu povo seja santo, assim como ele é. Levítico capítulo 11, versículo 44, Levítico capítulo 19, versículo 2, Levítico capítulo 20, versículo 7 e versículo 26. O que se entende por santidade? Ser santo significa ser separado, ser irrepreensível. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Viver segundo a vontade divina, não se contaminar com o pecado. Efésios capítulo 1, versículo 4. Não se conformar com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Isto é, não tomar a forma do mundo, porque não pratica as obras da carne, mas produz o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O padrão de santidade do crente. O modelo de santidade do cristão é o próprio Jesus. Como o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. E também o apóstolo repetiu aquilo que o próprio Deus já havia determinado desde os tempos antigos. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. Vamos ver mais algumas passagens em Levítico. Levítico capítulo 10, versículo 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo, ou seja, manchado, contaminado, poluído, sujo, e o limpo. Capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou santo, vosso Deus. Levítico capítulo 20, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Levítico capítulo 21, versículo 6. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecerem as ofertas queimadas ao Senhor, o pão do seu Deus, portanto, serão santos. Hoje não é diferente. Deus exige santidade de seu povo. Em nossa caminhada rumo à santidade, 3 áreas precisam ser acompanhadas com oração e vigilância. São elas: pensamentos, compromisso e atitudes. Como podemos definir a santidade? Santidade não é um não, mas um sim. A justiça, a paz, a alegria. Não é uma vida legalista do não pode isso ou aquilo. Santidade é sempre para mim e não para o outro. Nos envolvemos em procurar a santidade nos outros e esquecemos de nós. Santidade não é resultado de comportamento moral,
eu não me torno mais santo ou aceitável a Deus por causa do meu comportamento. Santidade é um processo. Começa com um sentimento de indignidade diante de Deus. Continua com um desejo de ser sondado e purificado por Ele e prossegue através de uma atitude de obediência à sua palavra. Quem é santo? Quais são as suas características? Nesse estudo, vamos pensar sobre algumas características daqueles que têm experimentado a santidade. Santo é aquele que diz para si e para os outros: estou crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqueles que crucificaram o seu eu carnal sabem o que significa santidade. Para muitos, somente Cristo foi crucificado. A carne e o pecado continuam dominando o ser. Santo é quem é exclusivo para Deus. É aquele que tem prazer de ser uma geração eleita, de ser um sacerdócio real, de ser uma nação santa e de ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Em sua vida, sempre Deus vem em primeiro lugar. Em suas escolhas, Deus sempre é consultado. Em suas atitudes, Deus sempre é reverenciado. Em sua conversa, Deus sempre é glorificado. Deus não aceita ninguém pela metade, ou só em certas ocasiões. Santo não é não ter mais desejos pecaminosos, é dominá-los. O santo não se deixa mais dominar por atitudes carnais e pecaminosas. Tudo aquilo que alimenta o pecado são condenados e tirados de nossa vida. O santo só vai até onde Deus está. Ser santo não é ser perfeito, é querer ser perfeito. Libertação e cura para alcançar a santidade. O ponto da cura reside naquela situação na qual não queremos que Deus chegue, mas certamente é lá que Ele quer chegar. Deus quer chegar àquelas feridas às quais nós não queremos que Ele e nem ninguém toque. Aquelas áreas escuras das quais fugimos e nós lembramos com profunda dor e agonizante vergonha. Este é o ponto da cura e da libertação da alma. O grande golpe sobre o pecado que nos fere e o trauma que nos prende é expô-los. Quando expomos nossas fraquezas, pecados e vergonha, Deus nos fará fortes e santos e de alguma maneira se envergonhará de nós. O poder de um passado redimido na presença da santidade de Deus. A história de Moisés é um bom exemplo do poder de um passado redimido na presença da santidade de Deus. Ele nasceu sob ameaça de morte. Sua mãe precisou tirá-lo do lar, colocando-a à deriva do rio Nilo. Depois de ser recolhido pela filha de Faraó, acabou sendo criado pela própria mãe por alguns anos e depois novamente sentiu o trauma da separação familiar quando foi devolvido para o palácio de Faraó. Cresceu vendo seu povo debaixo de pesada escravidão, mas ao mesmo tempo era um príncipe do povo que o escravizava. Sua tentativa de compensar esse conflito o levou precipitadamente a investir numa pálida tentativa de libertação. Aquilo foi profundamente abalado pela rejeição. Ao ver um egípcio maltratando um compatriota, acabou matando-o com certeza. Aquele crime se tornou uma ferida aberta em sua vida, escondendo o corpo sobre a areia. Tinha agora o sangue de um homem em suas mãos. Mesmo assim, ele não desistiu do seu intento. Numa próxima situação, ele tentou separar uma briga entre dois hebreus e foi atingido no seu ponto fraco.
Quem te constituiu a príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Êxodo capítulo 2, versículo 14. A Bíblia fala que diante dessa palavra Moisés fugiu para o deserto. Esta palavra o atingiu de tal forma que matou o seu sonho de libertador. O caminho para Deus é mediante a santidade. Deus começou mostrando a Moisés como estava a sua alma. Ele pediu-lhe que colocasse a mão no peito e quando o retirou estava totalmente leprosa. Ele convence Moisés que havia lepra no seu coração. Ali estava a raiz de toda a insensibilidade ministerial. Então ele pede que coloque a mão novamente no peito e quando a retirou, a pele estava curada, pura, como a pele de uma criança. Deus estava dizendo: Moisés, agora só falta o seu coração. Eu posso curar sua alma. Isaías viu a santidade de Deus. Esta é uma grande revelação do caráter de Deus, a sua santidade. A ideia básica de santidade é separação, ou seja, Deus está separado acima de sua criação. Os serafins dão grande ênfase a isto ao afirmar por 3 vezes que Deus é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Dizer que Deus é santo é afirmar que Ele é diferente de todas as suas criaturas. Os serafins sabiam disto e cobriam o rosto e os pés, pois eram tão diferentes de Deus que não se viam como dignos de olhar para a sua face e aparecer diante dele com seus corpos tão diferentes e inferiores. Eu concluo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Moisés e Isaías. Ambos tiveram um verdadeiro encontro com Deus na presença de sua santidade. Querido amigo e irmão, digam santidade ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Portanto, para se aproximar de Deus, exige que sejamos santos, purificados de todos os nossos pecados, de todas as nossas culpas, e possamos então, abertamente, com a nossa alma lavada, nosso coração purificado, dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santidade ao Senhor. Muito obrigado, fique com Deus, que Deus vos abençoe e vos santifique para a sua glória. Até mais. Tchau, tchau.